Nós estamos ministrando uma série de palavras baseadas em Apocalipse capítulos 2 e capítulo 3. Uma porção do Apocalipse que trata de 7 cartas. Você sabe que uma carta é algo muito especial. Quando alguém envia para outro uma carta, algo muito íntimo, né? Algo muito pessoal. Interessante que essas 7 cartas do Apocalipse, elas retratam o falar de Jesus Cristo para a sua igreja ao longo de todas as eras. Ou seja, pensem vocês comigo, que depois que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, depois que ele ressuscitou, ele deixou a sua igreja aqui na terra, com a promessa de que ele retornaria, que ele estaria novamente, de maneira corpórea, visível, com a sua igreja, num novo momento, no seu reino, mas que era preciso que a igreja permanecesse sobre a terra por um longo período, cumprindo o seu papel de reino de sacerdotes. Sacerdotes enquanto aqueles que experimentam Deus, e porque têm uma profunda experiência de Deus na sua presença, eles podem então levar Deus a outras pessoas. A igreja de Cristo permaneceria na terra por um longo período e passaria por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitos problemas, por muitos ataques. E Jesus então, como sabendo da história da igreja, porque ele é onisciente, então ele tratou de nos deixar 7 cartas. Ele próprio dizendo em cada uma das cartas. Se os irmãos tiverem depois a curiosidade, ou mesmo a vontade de entender melhor o que eu estou dizendo, leia depois Apocalipse capítulos 2 e 3. Carta à igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em cada uma das cartas é o próprio Jesus quem fala. E então ele falando à sua igreja, ele vai apontando todos os problemas, todas as circunstâncias negativas que porventura afetariam a sua igreja ao longo das eras. O Senhor então nos apresenta ali quais são os principais inimigos da igreja, que certamente iriam trabalhar intensamente para fazê-la desviar do propósito, para fazê-la abandonar a fé, para fazê-la desistir, para fazê-la apostatar-se da fé. E então o Senhor, em cada uma das cartas, ele aponta esses problemas, e ao final de cada uma delas ele diz as palavras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em seguida ele faz um apelo, ou ele faz na verdade uma promessa. Ele diz: ao vencedor. Ora, se ele escreve uma carta ou 7 cartas, a igreja como um todo apresenta as circunstâncias negativas, os problemas que acometeriam a igreja, e ao cabo delas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo, e ao vencedor ele deixa uma promessa. Isso traduz para nós a seguinte ideia, que pelo menos nesse período normal, entre o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e a segunda vinda de Cristo, certamente nem todos da igreja haveria de vencer. Ou seja, ele diz às igrejas como um todo, mas ele diz: aquele que vencer. E então ele deixa-nos uma promessa, ou melhor, ele deixa uma promessa ao vencedor. Por isso que essa série que estamos tratando é uma série que tem como título ou tema principal: princípios de um cristão vencedor. O que nos levou a pensar essa série de mensagens, não falando em aspectos escatológicos, não é nosso objetivo ministrar mais uma série de escatologia baseada nas 7 igrejas, mas a ideia é abstrair dessas cartas o suprassumo, aquilo que é mais importante, aquilo que diz diretamente a nosso respeito, a nossa experiência nos dias de hoje, para extraindo esses princípios que constituem um cristão vencedor. A ideia é que se você é um cristão, saiba, você pode até a segunda vinda de Cristo ser um cristão vencedor ou não. Ser um cristão que venceu todas as adversidades
ou foi por ela derrotado? E se eu perguntasse aqui se vocês querem ser um cristão vencedor, tenho certeza que todos vocês, todos nós, haveriam de dizer: eu quero ser um cristão vencedor. Mas a grande questão é o que fazer para ser um cristão vencedor. Nós vivemos num tempo de muita confusão religiosa, em que cada denominação apresenta um ponto de vista, apresenta uma doutrina, apresenta um mandamento. Aqui tem uns que exigem que você use o véu sobre a cabeça, outros exigem que você dê o dízimo, outros que você guarde o sábado, e assim a confusão é muito grande. E nós vemos nessas 7 cartas a essência de um vencedor. Ou seja, o que você precisa de conhecer, o que você precisa saber primeiramente, para que uma vez sabendo, conhecendo e se apropriando dessa verdade, praticando essa verdade, te faz um cristão vencedor. Hoje vamos trabalhar o segundo princípio, ou que seja, o segundo fundamento, que é baseado na segunda carta à igreja em Esmirna. Abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, por gentileza, e leia comigo. São apenas 3 versículos. Segundo fundamento que faz um cristão vencedor: suportar com perseverança os sofrimentos. Diz assim o capítulo 2, versículos 8 a 11 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Queridos, falar sobre sofrimento não é sempre uma questão muito boa. Nós temos a tendência de fugir dos sofrimentos. Na verdade, nenhum de nós quer sofrer. Desde a infância, ou a tenra idade, ou desde o nascimento, tão logo a criança nasce, já começa a chorar. Ou porque está sentindo frio, ou fome, ou dor, ou qualquer outra coisa, porque se sente desconfortável fora do útero de sua mãe, entra para um mundo novo, uma novidade, e desde então começa o ser humano a fugir de todo sofrimento, de toda dor, de qualquer coisa que tire a sua comodidade, que tire a sua satisfação, que roube porventura o seu bem-estar. Essa semana nós tivemos uma semana muito difícil, como eu falava agora há pouco. Alguns irmãos perdendo familiares aqui do ministério, irmãos do ministério que perderam familiares. Em todo o mundo nós estamos ouvindo e vendo, estamos vivendo tempos muito difíceis, não somente por causa do coronavírus, mas o coronavírus ele veio para aumentar ainda mais o sofrimento humano sobre a terra. E eu pensando sobre isso essa semana, como coincidiu uma semana tão atribulada, na semana que nós iríamos ministrar, já estávamos programados para falar acerca de sofrimento. Deus ele quer falar alguma coisa para nós. E eu meditando sobre isso, eu pensava e orava diante do Senhor, pedindo que o Senhor me orientasse, que Ele me mostrasse, porque quando nós passamos por sofrimentos, ao invés de nós simplesmente ficarmos perguntando o porquê nós sofremos, nós precisaríamos perguntar: Senhor, mostra-me por que nós estamos passando por isso, no sentido de que o que nós precisamos aprender com essa circunstância. Nós não podemos pensar que o nosso Pai Celestial Ele nos permite passar por sofrimentos só para nos ver sofrer. O próprio Jesus falando
aos seus discípulos, ele falou assim: qual é o filho que, pedindo ao pai um pão, ele lhe dará uma pedra? Ou seja, o nosso pai é um pai bondoso, é um pai carinhoso, um pai que nos ama, é um pai que cuida de cada um de nós. Mas de repente nós estamos envolvidos num lamaçal de sofrimento, num lamaçal de angústia, causadas pelos nossos próprios pecados. São sofrimentos que nós mesmos, enquanto humanidade que se distanciou de Deus, nós atraímos para nós. O profeta Jeremias, ele demonstra claramente isso, quando no seu livro ele registra que 2 males cometeram o povo de Deus contra o Senhor. O primeiro, abandonou o Senhor o manancial de águas vivas. E segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm a água. Ou seja, Deus é um manancial riquíssimo, pleno de coisas boas. Todas as coisas boas e positivas, toda alegria, toda vida, toda saúde, tudo procede de Deus. Mas os homens é que abandonam a Deus. Não é Deus quem impõe castigo, não é Ele quem infringe em nós qualquer sofrimento, e nem tem Deus prazer no sofrimento humano. Mas o homem, porque se afasta da fonte de todo o bem, ele acaba atraindo para si, como consequência do seu afastamento, toda sorte de males. E o pior, que ao invés de o homem reconhecer a sua situação, ao invés de ele reconhecer que todo o seu sofrimento é em razão de uma dureza de coração, de uma coluna que não se curva, ao invés de o homem olhar para si e entender, puxa, por que nós sofremos tanto? Não será porque nós abandonamos o manancial de águas vivas? Será que já não é hora de nós voltarmos o coração para o nosso Criador verdadeiramente? Mas não, o homem ignora a causa do problema e ele agora faz para si cisternas rotas. O que é fazer cisternas rotas? É como que dissesse: bem, eu preciso de água, Deus é o manancial de águas vivas, mas como eu não quero me voltar para Ele, eu posso providenciar um poço e eu posso ter a minha própria água. E alguém diz: sim, mas o que você pode fazer é apenas uma cisterna rota, que não retém a água. Ou seja, tem água, mas não resolve o deserto, né? Não supre o deserto do nosso coração, não resolve de fato os nossos problemas morais, não resolve nossos problemas psíquicos, não resolve nossos problemas emocionais, não resolve os problemas do nosso corpo, do mundo em que nós vivemos. Nós ficamos sempre acreditando que vai dar certo a vacina do Covid. E eu acredito que vai dar certo, viu, irmãos? Acredito que vai dar certo, estou torcendo para dar certo. Estou orando para que se descubra 2, 3, 4, 10, 15 vacinas para aliviar o sofrimento do ser humano. Mas isso é apenas uma cisterna rota. Amanhã surge outro problema. É uma outra enfermidade. E quando não tiver nenhuma enfermidade, o desespero humano é tanto que alguns se matam sem nenhuma razão aparente. O sofrimento do homem, seja ele qual for, ele é causado pelo afastamento do Criador. Mas nós insistimos nas nossas cisternas rotas. E eu pensando e falando: Senhor, por quê? Mostra-nos onde, aqui, o que nós precisamos aprender com tudo isso. E então, meditando sobre isso, é como que eu visse a nossa humanidade atual, ou que seja a nossa sociedade atual, para falar mais especificamente de nós, ou falando talvez mais especificamente os cristãos. Nós estamos só reduzindo humanidade, sociedade. Agora, os cristãos dentro de uma sociedade, os evangélicos dentro do cristianismo e, mais propriamente, este ministério. Nós não podemos passar pelo sofrimento sem compreender onde nós podemos melhorar. E eu pensando sobre isso, como que eu visse uma geração adolescente. O que é uma geração adolescente? É aquela geração que desenvolveu ou que
tem um espírito forte de resistência à verdade, de resistência a Deus. Se alguém aqui já teve um filho adolescente, e se porventura o seu filho adolescente foi resistente ao seu cuidado, ou se você mesmo foi um filho adolescente que teve muita resistência aos seus pais, à condução, à educação, a Deus. Então é mais ou menos isso. Uma sociedade, um povo que resiste, porque desenvolveu um espírito autônomo. Achamos que nós temos uma lei própria, ou achamos que nós somos capazes de nos conduzir a nós mesmos. Por isso acabamos por criar uma vida religiosa de aparências, não é? Ou seja, nós cumprimos alguns deveres religiosos, mas não entendemos a necessidade que temos de conhecer a Deus pessoalmente. A igreja tem um aspecto coletivo, mas a experiência cristã, ela acontece individualmente. Você pode estar dentro de uma comunidade de pessoas que estejam experimentando a Deus e você pode não estar experimentando a Deus. Ou você pode estar dentro da comunidade experimentando a Deus e toda a comunidade pode não estar experimentando a palavra de Deus. É por isso que nós temos que ouvir o que Jesus tem a nos dizer, o que Ele tem a nos ensinar. E nessa carta, falando sobre o sofrimento, vamos perceber como Cristo começa dizendo as seguintes palavras. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, é como que ele dissesse: veja, como que o sofrimento ele tem uma necessidade. Nenhum sofrimento vem simplesmente para nos fazer sofrer. Quando o Pai permite que nós soframos, é porque alguma coisa deve ser corrigida dentro de nós. Alguma coisa não está certa, algo tem que ser ajustado. Como é dito, o próprio Cristo falando acerca de si mesmo fala: eu estive morto e tornei a viver. Ele passou por todos os sofrimentos para então experimentar a ressurreição. Ou seja, os sofrimentos de Cristo e até mesmo a sua morte, porque ele passou por todo o sofrimento ali conhecendo a Deus, conhecendo o Pai na sua humanidade. Eu me refiro a Jesus, a parte humana do Cristo. Nós podemos encontrar claramente, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 5, e veja o que é dito acerca de Jesus, como que os sofrimentos pelos quais ele passou, operou profundamente no viver humano de Jesus. Eu quero que vocês acompanhem na Bíblia para entender como que os sofrimentos nunca são sem causa, mas sempre lhes trarão algum benefício para nós. Capítulo 5, versículo 7 em diante, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Abra também em Hebreus capítulo 2 e veja o complemento do que estamos dizendo. Versículo 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles.
pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Vejam, queridos, nesses dois textos, Hebreus capítulo 5 e Hebreus capítulo 2, mostra como que o Cristo de Deus, ele se faz homem. E ao se fazer homem, ao entrar na história humana, ele é submetido a muitos sofrimentos. E essa humanidade da qual o Cristo de Deus se vestiu, é importante nós entendermos isso. Infelizmente, o cristianismo não consegue fazer distinção exata entre o Cristo de Deus, que é eterno, que é de eternidade a eternidade, do Jesus de Nazaré, o homem que foi gerado no tempo, no ventre de Maria. Por não fazer essa distinção, é que muitos não conseguem compreender que quando o Cristo de Deus, que é eterno, se veste da humanidade, ele o faz com um propósito. Ele entra na humanidade e torna-se homem, como diz João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne. E então, quando ele se faz homem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz que este do qual ele se vestiu é o último Adão. E se porventura ele é o último Adão, então ele era o quê? Adão. Embora o último, mas não deixava de ser Adão, ele se veste de Adão, se veste da humanidade, e dentro dessa humanidade é como que ele dissesse: eu agora vou conduzir essa humanidade à glória. Ou seja, o meio de salvação de Cristo não é simplesmente nos levando a obedecer este ou aquele mandamento externo. Não é porque você jejuma, porque você ora, porque você dá dízimo, porque você frequenta uma igreja. Não, ele diz: olha, eu vou entrar na humanidade e eu vou então dirigir essa humanidade para a cruz. Eu vou então disciplinar essa humanidade. Eu vou submeter essa humanidade a rigorosas disciplinas em obediência e amor ao Pai. Por isso que Jesus sofreu tanto. Um sofrimento que começou desde o seu nascimento. Toda a sua vida foi de sofrimento. E culminou naquelas últimas horas que ele conduziu aquela humanidade à cruz. E é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículos 7, 8 e 9, ele diz que Jesus, apontando para a humanidade, nos dias da sua carne, ele foi aperfeiçoado. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E isso porque, tendo ele, o Cristo de Deus, entrado na humanidade, desde o primeiro momento em que aquela humanidade, aquele menino Jesus, começa a discernir entre o bem e o mal, que ele então conduziu sob disciplina aquela humanidade, fazendo-o negar a si mesma, fazendo aquela humanidade não buscar os seus próprios interesses, mas buscar sempre pelo reino de Deus. E essa humanidade, portanto, ela chegou ao auge da entrega total, porque cada sofrimento que Jesus sofreu era um sofrimento consciente. Ele sabia que o sofrimento era um meio de aperfeiçoar aquela humanidade. Por isso que quando ele estava na cruz do Calvário, sua última palavra foi: Pai, está tudo consumado. Naquele momento que ele diz está consumado, ele quer dizer a humanidade em mim, em Jesus, ela chegou ao momento de entrega total e, portanto, agora essa humanidade está apta a entrar na glória. Por isso que depois de Cristo tendo morrido, Jesus ressuscitou e ele ascendeu aos céus e se tornou, portanto, o primeiro a entrar na glória. História muito bonita, para alguns um pouco herética, para alguns que não compreendem que a salvação se opera na consciência e no coração humano. Mas o fato é que quando Cristo agora está exaltado e entronizado, o texto que nós acabamos de ler, diz que agora ele é constituído o sumo sacerdote
de tantos outros filhos que semelhantemente estão sendo conduzidos à glória. Olha o capítulo 2 de Hebreus, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Ou seja, não foi somente o homem Jesus que foi conduzido. Nós agora também estamos sendo conduzidos por Deus à glória. Não é sem razão que Jesus disse aos seus discípulos naquela ocasião que ele ia para Jerusalém, ele seria preso, seria torturado, seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Em seguida ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 24. Pensa um pouco no que Cristo está dizendo. Ele está dizendo: eu vou passar por uma série de sofrimentos. Jesus, a quem nós chamamos de Senhor, a quem nós chamamos de Mestre, aquele que nós dizemos que amamos, de quem dizemos que nós somos discípulos. Pense comigo por um momento. Será que essas palavras não saem da nossa boca sem nenhum significado? Será que nós não falamos assim: amamos Jesus? Jesus fica nos olhando: você me ama? Sim, então segue-me. Ou seja, existe um caminho a ser percorrido. Nós ficamos de longe acenando e dizendo: Jesus morreu por mim. E isso é verdade, Ele morreu por nós. Mas Ele morreu para abrir um novo e um vivo caminho, pelo qual nós também precisamos caminhar. Aqueles que se dizem discípulos de Cristo, eles precisam ouvir o chamamento de Cristo, atender ao chamamento. E talvez nós nunca tenhamos pensado nisso. Ele diz: se alguém quiser. Olha por onde ele começa. Se alguém quiser. Não é o momento do apelo, viu, irmãos? Nós nem costumamos fazer apelo. É para você entender um pouco. São palavras de Jesus. Eu sei que alguém vai dizer: não, mas a salvação é pela graça. Ora, sempre foi pela graça. Você quer graça maior? Vou ler daqui a pouco um texto aqui de Filipenses, versículo 1. Capítulo 1 de Filipenses. Tudo é pela graça. Não é nada por obras, mas você quer graça maior do que Jesus dizendo: olha, eu vou para Jerusalém, eu serei preso, torturado, cuspido, insultado, eu vou chegar até a morte. Mas, tem um mas, a história não para por aí, tem um mas: ao terceiro dia eu ressuscitarei. E se você entender esse ao terceiro dia ressuscitarei, com o que Jesus diz em Lucas capítulo 24, dizendo que era preciso o Filho do Homem passar por todos aqueles sofrimentos e entrar na glória, você vai entender que a ressurreição não é simplesmente um morto sair da sepultura, falar assim: pronto, saí da sepultura e não morro mais. Porque é assim que a teologia interpreta tudo da Escritura. Tudo para ela é muito objetivo. Ela quer um morto que não morra mais, que ressuscitando não morra mais. E não entende de que a ressurreição é muito mais do que viver de novo essa vida física. É entrar para a glória. E entrar para a glória é estar completamente amalgamado com o Senhor. Ele diz: se alguém quiser. Mas é só se você quiser. Talvez hoje você diz que queira, mas não quer de fato. Porque querer não é só um desejo. Querer é uma decisão. Muitos dizem: eu quero, mas não tem uma decisão. Não tem uma atitude, uma disposição. Ele diz: se alguém quiser. Sim, Senhor, eu quero. O que eu tenho que querer? Se alguém quiser vir após mim. Ou seja, eu estou indo. O caminho da glória é um caminho de sofrimento. Não existe glorificação sem sofrimento. Não que o sofrimento esteja pagando a nossa glorificação.
não deturpe o pensamento. É porque nós precisamos de ser aperfeiçoado. Nós precisamos de aprender a obediência. Se eu perguntasse aqui, quem aqui sabe obedecer? Eu diria para os irmãos, minha primeira resposta, ou partindo de mim, eu ainda não sei obedecer. Você sabe obedecer? Talvez não, mas eu já aprendi um pouco, né? Lógico, né? Nós também não estamos cru de tudo. Mas, igual Cristo, que chegou à última consequência da obediência, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, porque a obediência nos leva a amar toda a vontade de Deus. Ou seja, ninguém poderá obedecer a Deus se não amar toda a sua vontade. E ele diz, portanto, se alguém quiser vir após mim. A primeiro momento todo mundo responde: quem que não quer seguir a Jesus? Ele diz, o problema é que para você agora colocar em operação, em ação o seu querer, ele diz, então negue-se a si mesmo. Porque entre o lugar onde eu estou e a glória, que é essa experiência de estar completamente tomado de Cristo em nós, enquanto a glória de Deus, há uma distância muito grande. E o que me impede de transitar é exatamente o meu ego. O ego é um grande engano. O ego pode ser entendido por uma palavra que nós usamos diariamente. Nós usamos muito o termo pessoa, né? A palavra pessoa, que parece identificar um indivíduo, vem do latim persona. Pessoa, persona, que significa literalmente uma máscara. Máscara é aquilo que nós achamos que nós somos. Nós temos uma vontade muito forte. Nós temos alguns desejos muito fortes. Nós tomamos caminhos, não, é a minha vida. Tomamos decisões contra Deus, contra o próximo, contra a igreja, contra a família, contra os valores, e ninguém pode falar nada. Não, essa aqui é a minha vida. E eu digo, como assim a sua vida? Todas essas convicções que firmam o nosso próprio eu, enquanto a causa absoluta de todas as coisas, é o ego. O ego é uma pretensão. E esse ego é como uma casca que nos envolve de tal maneira que impede que a glória de Deus, que está dentro de nós, se manifeste. Entrar na glória não é entrar numa abóbada celestial, não é entrar no céu. Todos querem um lugarzinho no céu ao lado de Jesus. Querem morrer e ir para o céu, ou querem que Cristo volte para ele ir para o céu. E a Escritura diz claramente que o grande mistério é exatamente Cristo em vós, a esperança da glória. E ele diz, se você quiser vir após mim, portanto, você vai ter que tomar a sua cruz e negar a si mesmo, o que vai implicar necessariamente a destruição de todas as nossas vontades carnais e pecaminosas. Desculpe-me desiludir os irmãos, mas nós não vamos chegar na glória desse jeito. Não há como chegar lá. Cristo Jesus foi o primeiro homem a passar, e ele diz, se alguém quiser, quantos filhos estarão sendo conduzidos à glória, juntamente comigo, Cristo à frente, Cristo o comandante, Cristo o nosso líder, Cristo o primeiro, e todos nós que o ouvimos e o atendemos, tomando a nossa cruz e seguindo. Pastor, mas e que sofrimento é esse? Me fala aí. Pelo amor de Deus, eu quero compreender isso aí.
Eu quero, de repente, se o sofrimento não for lá essas coisas, de repente eu posso até querer esse sofrimento para mim. Primeiramente, nós temos o sofrimento que são naturais quando se segue o Evangelho. São sofrimentos que acompanharão todos aqueles que desejarem seguir a Cristo. São os sofrimentos causados por causa da sua fé no Evangelho, ou atraídos por causa da sua fé, não causados, desculpe-me, mas se você começar a ouvir o Evangelho, começar a ouvir as palavras de Cristo, e falar assim, eu quero essa palavra para a minha vida, eu quero ser transformado por essa palavra, esse viver cristão vai atrair muitos sofrimentos. Abra sua Bíblia primeiramente em Filipenses capítulo 1, versículo 29, quando Paulo diz assim, olha, vamos ler o 27 a 29. Vivei acima de tudo. Olha para mim, por gentileza. Quando a gente lê a Bíblia, tem um detalhe. A gente às vezes lê a Bíblia como quem lê Bíblia. É tão ruim ler Bíblia. Tem que ler a Bíblia, o versículo tal, aí lê o texto. Não, isso aqui é Deus nos ensinando algo. Há uma verdade aqui. Olha o que ele está dizendo. Preste atenção. Essa aqui foi dito para você, para mim também. Mas tome como se não houvesse mais ninguém sobre a terra, que essa palavra estivesse sendo dita primariamente, diretamente a você e para mais ninguém. Diz assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como que uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Veja, porque vos foi dada, ou porque vos foi concedida a graça de sermos salvos pela fé. Amém? Diga glória a Deus. Mas não nos foi dada a graça de sermos salvos pela fé? Foi também, mas não é o que está dizendo aqui, pelo menos neste momento. Não é? Veja, porque vos foi concedida a graça de crermos nele. Está na sua Bíblia ou não está? Está faltando alguma coisa? Porque nos foi dada a graça de crermos nele. Diga glória a Deus. Está na sua Bíblia. Você creu em Deus. Você creu em Cristo. E esse crer é uma graça divina. Não procede dos nossos méritos, nem de obras de lei. Nos foi dada a graça de crermos no Evangelho. Quantos aqui creem no Evangelho, diga amém. Isso é graça de Deus. Mas olha o que diz o texto, vou ler agora totalmente. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Vos foi dada a graça de padecerdes por Cristo. Queridos, eu sei que nós vivemos num tempo de muita bonança. Embora esses tempos que estamos vivendo sejam tempos difíceis, mas nós ainda não sabemos o que é dificuldade. Por mais que esteja morrendo um aqui, outro ali, o vírus vem aqui, uma enfermidade, um problema, mas os nossos primeiros irmãos já sofreram muito mais do que todos nós juntos. Imagine no primeiro século, essa carta à igreja em Esmirna, falando daqueles primeiros irmãos, quantos sofrimentos eles não passaram. Imagine vocês viver num tempo e num lugar onde professar o nome de Cristo equivalia à sua morte. Ou seja, se você confessar a Cristo e desejar e viver este evangelho, nós vamos te matar. Eu pergunto, se hoje surgisse uma situação como esta aqui no Brasil, o que você faria? Imagine só, eu sou um discípulo de Cristo,
Maravilha, mas a partir de hoje, saiu um decreto, digamos, em tese, que todo aquele que se disser discípulo do Cristo de Deus, será preso, e será açoitado, e será então coagido a renunciar, a negar que você ama Jesus Cristo. E se você não fizer isso, você vai ser degolado. Uma degolada é uma morte boa. Colocar uma morte mais terrível. Queimado é bom, enforcado é bom. Empalado é terrível, mas Jesus, tem misericórdia de nós. Houve um cristão no primeiro século, eu fiz questão de anotar, ele morreu precisamente no dia 6 de junho do ano de 108 depois de Cristo. Um irmão como vocês, assim como eu, chamava-se Inácio de Antioquia. Ele foi bispo de uma comunidade de Antioquia, de uma igreja, como essa aqui que nós estamos aqui. Quem são os bispos dessa igreja aqui? Os nomes dos bispos dessa igreja? Josué e Alexandre. O que eu quero dizer é que é assim, era como Josué, um ser humano normal, um crente normal, uma pessoa normal. Quando se fala de mártires, você pensa numa coisa, né, fantástica. Não! O irmão Inácio de Antioquia, um dos bispos da igreja de Antioquia, foi levado a renunciar à sua fé, negar o nome de Jesus Cristo. Ele dizia: como eu posso negar o nome daquele a quem eu amo, se é o meu sumo bem, a coisa mais preciosa que existe em todo o universo é Cristo? Porque certamente o Inácio de Antioquia, ele podia falar como Paulo, que havia deixado tudo por causa do sublime conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdeu todas as coisas. Ele podia falar que aconteceu com ele o que foi dito na parábola do tesouro escondido. Ele era aquele homem que, tendo encontrado esse tesouro escondido, que é Cristo, vendeu tudo o que tinha por causa da preciosidade desse reino, da preciosidade desse Cristo. Falou: então você vai ser jogado para as feras. Naquele tempo, no Coliseu, uma grande arena. Imagine, havia uma média de uns 25 mil espectadores assentados para ver ser jogado às feras o irmão Inácio. Se eu falar o Inácio de Antioquia, já muda o sentido. O irmão Inácio poderia ser o irmão Marquinhos, o irmão Iramar, o irmão Rogério, a irmã Tetê. Tadinha da irmã Tetê, ela está num sofrimento ali agora. Jogado às feras. Pense comigo. Colocado no meio de uma arena para soltar os leões famintos para devorarem. Diz a história que, estando ali o Inácio esperando o momento de entrar para a arena, ele compartilhava da presença de uns 4 a 6 amigos, irmãos de fé, que estavam ali dando força para ele. Vai lá, Inácio, vai dar certo. E o outro dizia: mas Inácio, não tem um outro jeito, uma maneira de... O que a gente pode fazer? Talvez um terceiro tenha dito: vamos orar. Quem sabe Deus não manda um anjo com uma espada de fogo, né? Ou quem sabe Deus não fecha a boca dos leões, como aconteceu com Daniel. Mas o Inácio estava firme. Talvez um outro tivesse dito: Inácio, desiste. Desiste. Bobagem. Será que vale mesmo a pena esse evangelho ou a sua vida? O que mais importa para você? Diz a história que ele falou as seguintes palavras: eu sou o trigo de Cristo.
que serei moído pelos dentes das feras, para me tornar uma fina flor de farinha e me tornar um pão para alimentar a Deus e os homens. Que coisa bacana, que espírito valoroso. Ele entendeu o que Jesus falou em João capítulo 12, versículo 24 e 25. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele entendeu que enquanto um grão, ele precisava de ser destruído. Não que a morte física destrua alguma coisa, mas se ele passava por aquele momento, e ele só podia passar por aquela situação se o seu coração fosse entregue completamente. Mas não era Deus quem exigia que isso acontecesse com ele, eram os homens maus e perversos que não podiam suportar um espírito cristão genuíno. Todos que se prontificarem ou se propuserem a viver o evangelho como ele é, certamente padecerão algum tipo de perseguição. Eles naquele tempo, ora torturado, ora comido pelas feras, empalado, crucificado, degolado, queimado. Nós não temos isso hoje, mas uma coisa é certa: cada decisão que você tomar pela verdade do evangelho vai te causar um sofrimento. Por isso que os cristãos hoje em dia, quando ouvem o evangelho de Cristo genuíno como ele é, por exemplo, quando o Cristo diz: olha, se alguém te ferir a face direita, ofereça-lhe a face esquerda, o crente responde: isso não é coisa desse mundo, não, isso não existe nesse mundo. O Marquinhos falava semana passada aqui uma coisa que talvez pode ter soado estranho para vocês todos, mas ele falou a mais pura verdade. Ele disse: o evangelho não é coisa de outro mundo, é deste mundo. Alguém poderia falar assim: mas eu pensava que o evangelho não fosse desse mundo, era de outro mundo, porque o reino de Deus não é deste mundo, é de outro mundo. Mas olha o que ele estava dizendo: o evangelho não é algo que só é possível de ser vivido no céu, não. O evangelho é para ser vivido aqui. E se Cristo diz que nós devemos obedecer ao evangelho, é porque é possível. Quem diz que não é possível, ou quem consegue, fica arranjando desculpas, perguntando assim, diante da palavra tão linda: mas você, pastor, vive esse evangelho? Essa é uma pergunta de quem quer se livrar da sua própria responsabilidade. Você não tem que perguntar se eu vivo este evangelho. Você tem que saber: eu preciso viver esse evangelho. E se o pastor Alexandre não viver, isso é um problema dele. Mas cada um deve tomar para si essa ideia. O evangelho, quando tomado e levado a sério, ele nos vai trazer, em alguma medida, sofrimento. Nem que seja o sofrimento que já é grande, de você ter que renunciar à sua verdade, de você ter que renunciar à sua razão, de você ter que perdoar aquela dívida, sabendo que o outro é um picareta, e você tem que fazer isso não por obrigação, porque quem faz por obrigação cai naquele pensamento de Paulo: ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não tem nenhuma razão de ser. Ou seja, é uma questão daqui de dentro. Aí nós vamos encontrar um grande conflito, um conflito interior. O evangelho, ele causa conflito interior, mas nos convida a ir ao Senhor em oração para que essas coisas sejam tratadas. O apóstolo Pedro, abre a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, ele diz assim, a partir do versículo 6: nisso exultais. Nisso o quê? Nisso exultais. Exultar em quê? Nisso exultais. Ele acabou de dizer, está antes. Versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Olha que maravilha!
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Que maravilha, herança incorruptível. Diz aí, Bilu, herança incorruptível. Olha, não é bom? Ele nos regenerou para uma herança. Quem é que não gosta de herança aqui? Ainda mais se for uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Coisa boa é ser guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Nós temos que exultar em quê? Exultar que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Glória a Deus. Por que nós falamos dessa viva esperança com tanto desânimo? É por isso que aqueles mártires do primeiro século, eles iam para as fogueiras. Imagina só uma fila de crentes indo para a fogueira. A Dila é a quarta da fila. Bilu está na frente, o Rogério é o segundo, Josué é o primeiro. A fogueira está crepitando. E quando o arauto diz, Josué argolo, vem a fogueira voluntariamente, por não negar o nome de Jesus. E lá ia o primeiro, cantando. Como é que alguém vai para uma fogueira cantando? Me responda. Cantando. É prazer servir a Cristo. Lembrei de uma canção lá da Igreja Adventista, no sétimo dia, um hino do Cantai ao Senhor. Como é que é prazer servir a Cristo? Como assim? Você está indo para uma fogueira, está dizendo que é prazer servir a Cristo? É porque essa pessoa, ela exulta na esperança de uma herança incorruptível. Ele sabe que a fogueira não é o seu fim, é o começo de uma glória eterna que ele desfrutará com Cristo e por meio de Cristo. Então ele vai. A morte não é um sofrimento, é uma passagem. Nisso exultais. Versículo 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Você hoje pode ir para casa pensando assim, Senhor, eu quero compreender então as razões do meu sofrimento. Certamente você deve ter alguém que lhe causa sofrimento. Ou talvez você não tenha ninguém, e essa ausência de alguém é que lhe causa sofrimento. Talvez você esteja passando por uma dificuldade material, ou talvez você, tendo muito recurso material, passe por um problema familiar que não depende de você resolvê-lo. Em cada circunstância, nós somos levados a nos humilhar, a nos conhecer a nós mesmos, a negarmos a nós mesmos. Em cada situação, todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando ele diz todas as coisas cooperam, capítulo 8 de Romanos, ele está falando exatamente dos sofrimentos. E o apóstolo Pedro, ainda nessa primeira carta, no capítulo 4, ele diz a razão desse sofrimento. Eu me encaminho para o final dessa mensagem, mas preciso que você leia comigo o motivo, porque os sofrimentos são importantes. Capítulo 4 de 1 Pedro, a partir do versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O que esse texto traduz? Esse fogo ardente, ele diz, não estranhe.
Por que você está estranhando essas coisas que estão acontecendo? Ele está dizendo para você não estranhar como se fosse uma coisa extraordinária. Ele quer dizer, esse fogo ardente, esses sofrimentos, eles são normais, são ordinários, fazem parte do processo. Primeira coisa que acontece conosco quando nós sofremos, o que é? Pastor Josué, ore por mim. Estou passando por uma luta. Aí oramos, Senhor, tira de mim essa luta. Não é assim? Porque não entendemos que os sofrimentos, eles são necessários. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual não será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O apóstolo Pedro é muito claro, ele diz que todos esses sofrimentos são juízos que nós sofremos, mas não são juízos para nos destruir, são juízos para destruir tudo aquilo que em nós não é Cristo, tudo aquilo que em nós é excesso. Palavra não muito degustável, né? Não muito palatável, falar de sofrimento necessário. Mas se você, porventura, ao ouvir isso, diga, eu queria tanto ter ouvido uma mensagem mais animadora, é porque você ainda está muito empolgado com a luz dos circos, com as luzes, está muito empolgado ainda com a mágica do ilusionista, você ainda está fora de si. Não se preocupe se você não gostou dessa mensagem. Um dia você vai se lembrar dela, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai compreender. Nenhuma criança na sua tenra idade acha boa uma disciplina. Mas depois de adulta, o que ela diz? Puxa, como que aquela disciplina me ajudou a ser quem hoje eu sou. E se você, porventura, não gosta dessa mensagem, por qualquer que seja o motivo, também não tem problema, você não escapará do sofrimento. Ele virá mesmo assim, você querendo ou não, você gostando ou não. Sabe por quê? Porque aquele que começou boa obra em nós, ele há de completar. E se para que essa casca desse trigo, desse grão de trigo, seja rompida, seja preciso bater um pouco, será batido. O trigo tem que ser malhado para que o grão saia da casca. E depois esse grão tem que ser moído, tem que se tornar uma farinha fina. E depois de feito uma massa, ainda tem que ir ao forno, para que o pão seja assado. Somente assim nos tornaremos alimento para Deus e para os homens. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero fechar essa ministração lendo com vocês capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós,
para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Fale comigo, dirigindo-se ao irmão que está ao seu lado. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diga glória a Deus bem forte. Vamos exultar na esperança.